Senhor presidente, e eu quero aqui lamentar da forma como o deputado estadual Eduardo Alencar esteve aqui nesta tribuna mais cedo e ele se vangloriando de um prejuízo, de mais um prejuízo que ele está tentando jogar naquela cidade de Simocílio, aquele povo que sempre o abraçou, né? Haja vista que o ex-deputado Eduardo Alencar foi prefeito da cidade de Simocílio por 4 mandatos, se elegeu a deputado estadual, tanto no primeiro como no segundo mandato, com a votação também de Simocílio, foi importante na sua eleição. Então, tem um povo lá que respeita, que vota, que na última sessão contribuiu com 10 mil votos para a sua eleição. E o nobre deputado, ele chega aqui nesta tribuna, feliz, se vangloriando, porque, através de uma decisão monocrática, ele conseguiu cancelar o empréstimo do município, o financiamento do município, que iria beneficiar e muito aquela população que sempre o abraçou, que sempre o respeitou, tanto ele como toda a família Alencar, Jaque Simocílio. Mas qual é a resposta que o deputado Eduardo Alencar, qual é a retribuição que ele faz àquele povo de Simocílio? Prejudicá-lo. Prejudicou quando foi prefeito por 4 mandatos daquela cidade, quando não fez as obras em infraestrutura, quando não construiu a UTI, apesar de ser médico, né, por ter fechado tantas as escolas, por ter feito uma política social, uma das piores que já existiram naquele município. Ele hoje, né, teria condições de ajudar muito o município, através das suas emendas impositivas, senhor presidente, como deputado estadual, através das emendas também do deputado federal, o sobrinho dele, Otto Filho, através também das emendas do senador, que é irmão dele, senador Otto Alencar, mas, pelo contrário, não destinou R$1 de emenda, nem ele, nem toda a sua família Alencar. E pior ainda, pasmem, conseguiu, né, através dessa decisão, conseguiu cancelar o financiamento que já tinha sido assinado pelo prefeito de Simocílio e a Caixa Econômica Federal. Todos nós sabemos que para o empréstimo, para o financiamento, ter o aval, ter a garantia da União, passa por vários segmentos. É muito rigor, precisa cumprir vários segmentos, vários requerimentos, e isso foi feito. Simocílio hoje tem a vida financeira saudável. Simocílio hoje pode sim contrair empréstimo, pode sim pagar qualquer tipo de financiamento, tem capacidade, tem nota B, coisa que na época do ex-gestor não tinha capacidade, era um município inadimplente, estava no CALC há mais de 10 anos, sem conseguir contrair um convênio com a União, com instituições financeiras. E hoje o município, apesar, senhor presidente, de toda a dificuldade que o município tem atravessando, vem passando, apesar da forma como o prefeito hoje, Diógenes Tolentino, como ele encontrou o município totalmente endividado, né, deixado pelo ex-gestor, deixado pelo deputado Eduardo Alencar, com dívida de quase R$500 milhões, e o município está lá, pagando essas dívidas que foi deixada por ele, com a queda do repasse do FPM. Nós sabemos que agora, nesse mês, uma queda de 30%. E isso tem prejudicado em muitos municípios em poder fazer o básico, né, e poder gerir os municípios. Então, com mais essa queda do FPM, eu queria saber do ex-prefeito Eduardo Alencar, com que cara ele vai chegar lá no Oiteiro? Com que cara ele vai chegar lá no Oiteiro, né, na Fazenda Nova? E na Oceania, comunidades que estão lá, senhor presidente, 20, 30 anos sem ação do poder público, e agora teria essa oportunidade de ter obras estruturantes e aquelas comunidades, aqueles pais e mães de família, poder andar, poder trafegar, né, com qualidade, né, ter mais bem-estar na sua comunidade.
Eu queria entender por que o nobre deputado, ele não entrou na justiça contra os empréstimos que outros municípios, do PSD inclusive, outros municípios que contraíram um empréstimo, e ele nem entrou na justiça e nem fez nenhuma fala aqui chamando esses prefeitos de irresponsáveis. Porque assim como o prefeito de Simocílio, assim como a cidade de Simocílio, com certeza, esses municípios têm capacidade, Cádia, por favor, têm capacidade financeira para honrar esse compromisso. Mas com o Simocílio, o que a gente vê aqui, verdadeiramente, é uma hipocrisia por parte do deputado Eduardo Alencar, mesmo porque esta casa aprovou e vai também agora votar mais um empréstimo do governo do Estado. E ele vai votar a favor, mas contra o povo de Simocílio, que sempre o abraçou e o respeitou. Ele é contra o progresso, ele é contra o desenvolvimento e o bem-estar daquela população. Muito obrigada, senhor presidente. É um assunto que eu gostaria de até discutir internamente lá na cidade de Simocílio, se assim o ex-prefeito ele fosse presente no município. Mas, infelizmente, só aparece meses da eleição. Mas, enfim, eu vou dessa tribuna, senhor presidente, porque eu não posso ficar calada diante de coisas que não são verdadeiras. O ex-prefeito chega a esta tribuna e traz informações que não condizem com a verdade. E uma delas é o valor da folha de pagamento de pessoal da cidade de Simocílio. E também a arrecadação da cidade de Simocílio. Ele não sabe. Ele traz aqui informações que não são verdadeiras, senhora deputada Ivana Bastos. E aí eu tenho que vir aqui para contrapor. Quando a gente tem a verdade, a gente não pode se calar. Porque existe um ditado que quem cala consente. E eu jamais irei me consentir com aquilo que não é verdade. Eu fui criada dessa forma, eu tenho formação tanto familiar como cristã, que a gente precisa falar a verdade, mesmo que essa verdade doa. Então, o ex-prefeito chega a esta tribuna e diz que a arrecadação do município é 38 milhões. E que a folha é 32 milhões. E que a folha é 32 milhões. Isso não é verdade. A folha de pagamento de pessoal daquele município é de 26 milhões. E a arrecadação hoje é 49 milhões. Agora, com a queda do repasse de FPM, que foi de 30%. Então, era muito mais que isso. Então, o município hoje, ele tem condições, sim, de honrar os compromissos, tem feito isso. Aí chega o ex-prefeito nesta tribuna e começa a falar coisas que não são verdades. Ele relatou algumas informações que é da época que ele era prefeito daquela cidade, onde atrasava os salários, não tinha, o servidor trabalhava, mas não tinha o dia de receber o seu salário, porque não sabia, porque atrasava, às vezes pagava no meio do mês subsequente. Era uma falta de respeito terrível com os servidores daquele município, coisa que não acontece. O município recebe em dia. E, além disso, ainda o prefeito Diógenes Tolentino, ele ainda consegue antecipar os vencimentos salariais do servidor, coisa que não acontecia. O município não tem dívida com o INSS, não tem com as concessionárias de água, de luz, de telefonia, coisa que tinha antes que o ex-prefeito deixou o município com mais de 40 milhões, senhor presidente, de dívidas. E ele sabe disso. E essas dívidas, todo esse projeto foi enviado para a Câmara de Vereadores, e os vereadores aprovaram, e o município tem que pagar esse parcelamento das dívidas que foi deixada pelo ex-prefeito Eduardo Alencar. Então, ele fala de uma situação que era da época dele e ele quer trazer para a atualidade, para o momento de hoje, que não é verdade. Nós temos um hospital que hoje, senhor presidente, tem 10 leitos de UTI totalmente custeados, mantidos e equipados com recursos próprios. Não temos recursos do governo estadual, não temos recursos do governo federal, coisa que não acontecia quando o ex-prefeito, que é médico,
né? Não conseguia implantar sequer um leito. Ele fala coisas que não são verídicas, que não são verdades, né? E a gente sabe que para hoje o município ter condições de manter a folha em dia, pagar os fornecedores em dia, os aluguéis, né, dos estabelecimentos em dia e fazer obras e fazer saúde, que não tinha na época dele, é porque nós temos lá um gestor competente, comprometido, que dorme e acorda naquele município, que vive aquele município. Então, eu não posso simplesmente chegar aqui, ouvir o ex-prefeito falar coisas que não são verídicas, que não são verdades. Como eu falei antes, eu gostaria de ter esse discurso, essa conversa, lá na cidade de Simocílio, se assim o ex-prefeito fosse presente, né, presente não só na sua presença física, né, porque todos nós sabemos lá de Simocílio que nunca foi, nem quando era gestor, nem quando administrava aquela cidade, mas também presente nas ações do Estado. Haja vista que o ex-prefeito tem influência com o governador do Estado, o atual e o anterior. Tem influência com o governo federal, tem um irmão que é senador, tem um sobrinho que é deputado federal. E por que não unir forças com essa deputada aqui, né? Unir forças para ajudar Simocílio, para trabalhar para aquele povo e não prejudicar aquele povo, aquele município, coisa que ele tem feito. Agora vim para cá dizer que está preocupada com o município, meu líder, Alan Sanches. Claro que não está. Está preocupada com o processo político. Está preocupada porque sabe que o prefeito trabalha. O prefeito trabalha sem recursos, ainda mais com recursos. Ele veio para esta tribuna dizer que o município quer pegar esses recursos que é destinado para obras de infraestrutura, para gastar com o pessoal. Pelo amor de Deus, que incoerência é essa? Que falta de não sei nem o quê, que eu não quero falar para não ser indelicada com o colega deputado. Claro que é para ser investido em obras de infraestrutura, de infraestrutura essas que não ocorreram, não aconteceram, quando o ex-prefeito foi prefeito de lá por 4 mandatos, foram 16 anos. Ele fala do mercado municipal, que ele deixou lá com o telhado todo furado, com ratos andando para lá e para cá, com roubos, assaltos que tinha lá. Os permissionários não conseguiam guardar sua mercadoria, porque era assaltada, porque não tinha segurança, não tinha infraestrutura, não tinha qualidade. Hoje você vê lá aquele mercado totalmente requalificado, os permissionários trabalhando de forma digna, os consumidores indo lá comer o seu mocotó, né, comer o seu feijão e consumir naquele mercado, um mercado que dá gosto de entrar. Ele fala de um recurso que foi tomado para requalificar o estádio de Santos, que hoje lá está servindo para ser uma das sedes da Copa Interbairros, né? Ou da Copa, desculpa, de futebol amador da Bahia. Inclusive, haja vista, Simocílio está com a política muito boa e está aí, primeiro da chave. Primeiro do grupo é Simocílio. Então, até isso, até o futebol, Simocílio tem avançado na gestão do prefeito Diógenes Tolentino. Então, a gente vê um hospital hoje, que atende, que faz todo tipo de cirurgia eletiva, e ele vem para cá desconstruir. Só que eu quero dizer que as pessoas estão lá, as pessoas estão vendo, as pessoas estão vivendo Simocílio. E eu acredito que todos os colegas deputados conhecem, tanto quem é da oposição, né, como aqueles que fazem parte da bancada do ex-prefeito. Sabe como era Simocílio, a cidade aqui, ó, vizinha, 30 minutos de Salvador. Como era Simocílio em todos os aspectos, na saúde, na infraestrutura, na segurança. E hoje Simocílio vive uma nova realidade. Não adianta vir para essa tribuna e falar aquilo que não é verdade, porque contra fatos não há argumentos. E o fato que Simocílio vive hoje é uma nova realidade. E por que impedir que Simocílio continue crescendo, se desenvolvendo? Né? Haja vista que, assim como todos os municípios, está passando por momentos difíceis, momentos econômicos, financeiros difíceis, com a queda do repasse do FPM, né? Que esse mês foi 30% a queda do repasse, que prejudica sim os municípios, mas está pouco. Quanto mais prejudicar aquele povo,
quanto mais prejudicar aquele município, para ele tá bom. Isso é amor por Simocílio? Isso é compromisso com o povo? Isso é compromisso com o seu mandato? Não é, infelizmente não é. Eu estou aqui disposta a sentar com o deputado e discutir Simocílio, mas discutir com verdade. Vamos ver de que forma a gente consegue, ajudar juntos o nosso município. É dessa forma que a gente pode, deputado, dessa forma que a gente pode ajudar o município e não entrar na justiça, né, contra o empréstimo que foi aprovado por todos os órgãos, né, do Tesouro Nacional. Eu tenho aqui, inclusive, o parecer do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, que fala da situação do município, que o município está apto. Inclusive, eu vou ler, senhor presidente, já vou finalizar, que diz que comunico que este Ministério da Fazenda, conforme dispõe o artigo 32 da Lei Complementar número 101/2000 e as resoluções do Senado Federal, número 43.201 e número 48.207, tendo por base os documentos enviados e as informações disponíveis na Secretaria do Tesouro Nacional, verificou no dia 30 de junho de 2023 os limites e condições para a realização de operação de crédito e obtenção de garantia da União, entende que o proponente cumpre os requisitos prévios à contratação, conforme minuta do contrato de financiamento encaminhada e cronograma financeiro constante do SADPEM nesta data e seguintes termos. Então, eu estou aqui com parecer do Tesouro Nacional, eu estou com parecer do Ministério da Fazenda, dizendo que o município cumpre todas as exigências, ou seja, está apto a contrair o empréstimo, tanto é que já foi assinado o município com a Caixa Econômica, está apto e tem condições de pagar. Então, senhor presidente, finalizo aqui, espero que esse assunto também seja finalizado, porque eu trago aqui relatórios, trago pareceres, eu venho com a verdade não só nos papéis, mas a verdade de uma cidadã que mora naquela cidade, que conhece as ruas, que conhece lá o Jardim Oceania, que está lá precisando de pavimentação, que está aquele povo que está precisando na época de chuva, poder pisar no asfalto, na época do sol, arrumar a sua casa e a poeira não entrar. Né? Eu falo aqui em nome da comunidade do Oiteiro, comunidade que existe há mais de 50 anos, senhor presidente, que na época do ex-prefeito nem o ônibus entrava. Hoje entra o ônibus, hoje tem iluminação, mas eles precisam viver de forma digna. Preciso pisar no asfalto, preciso sim de um campo de futebol, preciso de uma praça de lazer. E é isso que o ex-prefeito está querendo impedir, que essas comunidades possam viver bem e viver melhor. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem de inscrições aqui, eu convido o deputado Leandro de Jesus para discutir o projeto.